Sabe aquela discussão se a fé é algo só nosso, lá dentro, ou se ela nos chama para agir no mundo? Pois é, nesta análise, a gente vai mergulhar fundo na responsabilidade social cristã para tentar entender exatamente isso, onde a crença pessoal para e onde começa o nosso dever com a sociedade. E tudo começa com essa pergunta, que é a base de tudo, né? A fé é um assunto estritamente privado? É muito comum a gente pensar na fé como uma coisa íntima, superpessoal, mas a dúvida que fica é: será que ela acaba aí, dentro da gente, ou ela tem consequências que vazam, que vão parar lá no meio da sociedade? E a resposta, olha, é bem direta. A fé, ela tem consequências sociais que simplesmente não dá para evitar. Não é como se fosse uma escolha, sabe? Ah, vou ou não vou me envolver. Não. A ideia aqui é que isso faz parte da própria crença. É algo que naturalmente transborda para a nossa vida em comunidade. Tá, mas como é que isso funciona na prática? Para a gente entender, vamos começar pelo alicerce de tudo isso. Vamos dar uma olhada no primeiro princípio, a base que sustenta toda essa ideia de responsabilidade social. Esse é o chamado princípio da dignidade, e a força dele está na simplicidade. Pensa só, as pessoas devem ser tratadas como um fim em si mesmas, e nunca, jamais, como um meio para outra coisa. Tratar alguém como um fim é basicamente reconhecer que aquela pessoa tem um valor imenso, que ela é humana. Já usar alguém como um meio, bom, aí é transformar a pessoa numa ferramenta, num objeto para conseguir alguma outra coisa. E aqui está o ponto central. Esse princípio não é negociável, ponto. Ele cria tipo uma barreira moral que não dá para atravessar. Então qualquer ação, qualquer sistema, qualquer ideologia que trate as pessoas como, sei lá, objetos, recursos que podem ser descartados, está por definição quebrando essa regra fundamental. Ok, mas a gente sabe que na vida real aplicar esses princípios não é tão preto no branco, né? A vida em sociedade é cheia de dilemas, de tensões, então vamos ver como essa estrutura lida com as escolhas mais difíceis. E é aqui que o bicho pega, o verdadeiro dilema da escolha ética. De um lado, a gente tem o valor de uma pessoa, que é absoluto. Do outro, o valor de um grupo, de muitos, que pode ser moralmente maior. E aí, como é que se equilibra isso? Não existe uma fórmula mágica, mas o que fica claro é que a solução nunca, nunca pode ser sacrificar a dignidade de uma pessoa em nome do grupo. O desafio é sempre buscar um caminho que beneficie todo mundo, sem esmagar o indivíduo. É uma busca constante. Certo, se existe essa tal responsabilidade social, a pergunta é: responsabilidade com quem? A ética cristã tem uma palavra-chave para isso: o próximo. Mas quem é esse próximo, afinal de contas? Como é que a gente define o alcance dessa responsabilidade? E uma coisa precisa ficar muito clara aqui: amar o próximo não é opcional. Não é um conselho, uma sugestão legal. Não. É um mandamento, uma obrigação moral. Então a questão não é se a gente tem essa responsabilidade, mas sim com quem a gente tem essa responsabilidade. E a resposta para isso é impressionante. O próximo vai muito além de todos os nossos círculos. Não é só a nossa família. Não é só o pessoal da nossa igreja ou do nosso grupo. É universal. É todo mundo. E por quê? Porque a base desse dever não é ter afinidade com a pessoa, mas sim o fato de que todo ser humano foi criado à imagem de Deus, compartilhando a mesma origem, a mesma dignidade. Bom, agora que a gente já viu tudo isso, vamos juntar as peças. É aqui que a gente chega no fim da neutralidade. É a hora de ir da crença para a ação. O que acontece quando esses princípios todos dão de cara com as injustiças do mundo real? E essa é talvez a conclusão mais impactante. A responsabilidade social começa exatamente onde a nossa neutralidade confortável termina. A ideia é que, diante da injustiça, a fé não te dá a opção de ficar de longe só olhando. Essa tal neutralidade confortável não é vista como uma posição válida, mas sim como o grande obstáculo que a gente precisa superar para que a responsabilidade social de fato aconteça. Então veja bem, não é um salto do nada, é um caminho, um processo. O primeiro passo é o reconhecimento, é admitir que a injustiça existe. O segundo é o posicionamento, que é quando se decide abandonar a neutralidade e tomar um partido. E o terceiro, claro, é a ação. É o resultado inevitável do encontro da fé com a injustiça. É uma progressão bem lógica, né? E para fechar, fica essa provocação. Diante da injustiça, qual é o custo da neutralidade? Se a responsabilidade social exige que a gente se posicione, a pergunta que realmente importa talvez não seja o que custa agir, mas sim o que custa não fazer nada. O que se perde quando a gente escolhe ficar em silêncio? Fica aí a reflexão.